Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas descobri. Olá, igreja! Graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um culto online e estamos muito felizes de ter você aqui. Que nessa noite você possa ser abençoado através dessa palavra. Nos ajude a alcançar mais pessoas, compartilhando esse culto e enviando para alguém para abençoá-lo. E que juntos possamos ser edificados neste momento. Que Deus abençoe e tenha um excelente culto. Olá, boa noite, igreja querida, bem-vindo a esse culto online, mais um culto onde esperamos que o Senhor fale aos nossos corações. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje, falando a respeito do amor desse Deus e dos propósitos dele para as nossas vidas. Então, quero orar, quero que o Senhor nos dê graça para falarmos a respeito desse amor maravilhoso e dessa graça que é derramada nos nossos corações. Então eu gostaria de convidar você para a gente fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e atrair a presença do Senhor, preparar o nosso coração como uma terra fértil para a semente que vai ser plantada. Nós já cremos que o Espírito Santo vai lançar uma semente no nosso coração e essa semente vai germinar e gerar fruto. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, e te agradecer. Queremos, Deus, nos posicionar como filhos do Senhor, Pai. Deus, esperamos da Tua palavra, Pai, que ela venha aos nossos corações, venha de encontro, Senhor, aos nossos corações. Ministra, Senhor, as nossas vidas através da Tua palavra. Espírito Santo, tens liberdade para falar conosco, para nos ensinar, para nos orientar com a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, o nosso lugar, onde devemos estar, onde devemos nos posicionar para estarmos no centro da Tua vontade, Senhor. Queremos realmente, Deus, sermos ensinados pela Tua palavra, conhecer, Deus, a Tua vontade para as nossas vidas. Vem nos ensinar, vem nos dar esse amor, Pai, vem derramar desse amor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, que honra poder fazer mais um culto online junto com você aí, onde você estiver, na sua casa ou aonde você estiver. Que o Senhor esteja realmente falando aos nossos corações e nos ensinando um pouco mais uma porção da palavra dele, da vontade dele para as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de estar compartilhando agora com vocês, nesse tempo, uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nesses últimos dias. Eu estava orando e procurando algo do que o Senhor quer falar. Deus, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo? Deus, nós temos visto tantas situações e tantas dificuldades, mas o que o Senhor quer falar conosco? Que não seja só uma palavra, algo meu para a igreja ou para algum irmão, mas que seja algo do Senhor para a igreja, algo do Senhor para nós, a começar por mim mesmo. E, queridos, quando nós oramos, a Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. O Senhor, Ele fala conosco, Ele nos dá direção, Ele nos dá palavra, porque Ele é um Pai. Ele é um Pai que ama, Ele é um Pai que quer nos ensinar a vontade dEle para as nossas vidas. E eu quero, em nome de Jesus, ter graça de Deus para poder transmitir o que Ele ministrou no meu coração, o que Deus falou comigo nesses últimos dias. Gostaria de compartilhar então com vocês, o tema da palavra seria Conhecendo o Meu Lugar. Para quem gosta então de temas e de título, né, da mensagem, seria
conhecendo o meu lugar. Mas para chegar até esse título, eu quero desenvolver com você que está aí acompanhando um pouco da história, um pouco de como tudo começou e para chegarmos até nós, né? Então, Deus ele criou o mundo, ele criou tudo, né? O que há nele, o que há no mundo, no universo. Ele criou os animais, a erva do campo, as árvores, os rios e tudo que ele criou está intrinsecamente ligado, está relacionado. O rio ele corre pelo seu curso e ele rega, né, a plantação, a vegetação em volta dele, que se beneficia das águas, né? Até a gente percebe alguns versículos escritos a respeito disso, que nós seríamos como árvores plantadas junto a ribeiros. Glória a Deus, né, por isso tudo. E também essas árvores também beneficiam tantas as outras faunas e até o homem mesmo é beneficiado. Então toda a criação ela está relacionada, ela está ligada. E quem fez isso é o nosso Deus, o nosso paizão, ele que criou todas essas coisas. E além de tudo estar ligado, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Mas Deus também criou o homem e a mulher. Deus criou o ser humano. E o mais legal de tudo isso, não dá para deixar de não citar, é que somos imagem e semelhança desse Pai, desse Deus maravilhoso. E Deus criou o homem e a mulher para dominar, para governar, né? Para dominar essa criação, esse planeta. E eu gostaria de compartilhar com você um texto de Gênesis 2:15. Se você puder estar abrindo aí, eu vou alternar aqui uma tela aqui do meu celular para poder acessar a Bíblia. Gênesis 2:15. Lá diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Essa aqui é a versão NVI. Se nós pegarmos outras versões, como por exemplo a Almeida Revista e Corrigida, vai dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, nós vemos aqui que temos duas atividades que devemos exercer. O homem foi colocado no jardim do Éden para exercer duas funções: cultivar e guardar o jardim. E eu quero discorrer um pouquinho a respeito dessas duas atividades, dessas duas funções que Deus deu ao homem no jardim. Algumas traduções, não sei qual tradução você está lendo aí, que você está acompanhando, mas vai dizer que Deus, em vez de cultivar, vai estar a palavra lavrar, ou seja, é cultivar mesmo, é trabalhar, querido. Então a primeira narrativa que está sendo desconstruída aqui, com essa determinação, essa definição que Deus está dando para o homem, é de que o homem não precisaria trabalhar e que o trabalho é um castigo por causa do pecado. Então aqui cai por terra essa narrativa que é construída, porque sim, o trabalho estava relacionado a uma atividade do homem, de Adão, lá no jardim já. Não vamos entrar no detalhe hoje a respeito disso, mas já está claro para nós aqui que cultivar já era uma função de Adão. Então, esse cultivar, queridos, ele atende à necessidade do ambiente, do
do contexto onde ele estava inserido, onde Adão estava inserido. Ele segue esse padrão e ele vai estar cuidando do jardim, ele vai estar cultivando, no sentido físico mesmo, de lavrar, de colher frutos, de preparar ali aquele jardim. Isso vai relacionar ao alimento físico, ao se relacionar com o ambiente. Porque, pensa comigo, você na sua casa, por exemplo, se você tem um quintal, o que acontece se você não cortar o mato do seu quintal? Vai chegar uma hora que ele vai tomar conta, né? A natureza, queridos, a natureza tem uma tendência a se tornar selvagem se ela não for cultivada, se ela não for dominada. E essa era a função do homem, de cultivar, de preservar, de estar ali aparando, direcionando, cuidando. E essa natureza traria alimento físico para ele, geraria ali nas árvores, né, e tudo mais, o alimento físico. E aqui eu quero fazer um parênteses junto com você. Esse cultivar é uma das nossas funções, da sua função, é minha função, cultivar. Cultivar a família, cultivar os filhos, cultivar os relacionamentos, os amigos. Isso é definição, é determinação de Deus. Você se coloca no seu jardim com o Senhor. E esse jardim precisa ser cultivado. Os seus relacionamentos precisam ser cultivados. Você não pode deixar tudo a natureza tomar conta, porque senão isso vai ter sérios danos na sua vida. Se você larga, se nós não cuidamos desse jardim, ele seca, ele morre, ou ele vai para um caminho sem controle. E não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que estejamos no centro da vontade de Deus, que estejamos cumprindo propósitos, cumprindo chamados, andando conforme o chamado do Senhor. Então nós precisamos entender que esse cultivar, que está ali em Gênesis 2:15, é para nós também. Não era uma definição somente para Adão, mas ele é uma definição para nós. Nós precisamos cultivar, nós precisamos andar cuidando, regando, precisamos marcar presença na vida das pessoas. Nós precisamos estar cultivando as nossas famílias, os nossos filhos. Queridos, é impressionante os estudos que se tem a respeito do impacto que a mente, que o temperamento dos filhos tem quando tem a ausência do pai ou da mãe. E aqui no Gênesis 2:15, voltando um pouquinho atrás, você vai ler, para os mais ligados, os mais detalhistas ali na palavra, você vai olhar e vai dizer assim, mas então é uma função só do homem, da mulher não, porque no Gênesis 2:15 a mulher ainda não havia sido criada. Não é uma função só do homem, porque logo depois, no Gênesis 2:18, Deus já criou a mulher e deu uma função a ela, que seria auxiliar, seria ajudadora do homem. Então é função para os dois, o cultivar e o guardar aqui do texto. E voltando então agora para a questão dos filhos, o impacto na vida dos filhos, na ausência do pai ou da mãe, é tremendo. As crianças, quando elas crescem sem o pai ou a mãe, elas sofrem disfunções, tanto psicológicas quanto de caráter. E isso são estudos, queridos, não sou eu que estou dizendo, tá? Você pode pesquisar a respeito, isso vai estar evidenciado, é notório, né? E você que está nos assistindo, vamos fazer aqui um momento aqui direcionado para você que está nos acompanhando aí e que você cresceu talvez sem o seu pai ou a sua mãe.
Talvez você viveu sem eles, não teve referência adulta de pai e de mãe, cresceu sem aquele afeto, sem aquele exemplo, sem aquele direcionamento, teve que tomar as decisões sozinho ou sozinha, teve que crescer forçado, forjado ali no calor das decisões que precisam ser tomadas, até antes talvez da idade. Eu quero dizer para você, o Senhor quer ser seu pai. Ele quer suprir essa carência ou essa ausência do seu pai ou da sua mãe, seja por morte ou seja por ausência, de qualquer forma. O Senhor, Ele quer agir na sua vida, Ele quer ser seu pai, Ele quer cuidar de você, Ele quer sarar essa necessidade, essa ausência. E eu posso falar isso por experiência própria. O Senhor é o nosso pai, é Ele quem supre a nossa vida, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem sara as nossas feridas e todas as ausências que nós possamos ter. É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem vai cuidar de você, é Ele quem vai te dar a direção, é Ele quem vai tratar, é Ele quem vai cumprir o Gênesis 2,15 na sua vida, de cuidar e guardar, porque você vai ser colocado no jardim com o Senhor, para que você seja capaz de cuidar e cultivar, de cultivar e guardar também outras pessoas, o ministério que o Senhor vai confiar na sua vida, o ministério que o Senhor vai confiar nas suas mãos, as pessoas que Deus vai colocar na sua vida, você vai ser capaz de cuidar também, porque o Senhor é seu pai, Ele vai suprir, Ele vai cuidar de você. Se você crê nisso, receba essa palavra, tome posse dela, porque o Senhor é Deus que cuida. Encerrando esse momento de falar sobre o cultivar, sobre o cuidar do jardim, eu gostaria de entrar e falar a respeito do guardar, porque nós vimos no Gênesis 2,15, que eram duas funções, certo? Falamos da primeira, que era o cultivar o jardim. Eu gostaria agora de falar da segunda função do homem, que é guardar. O guardar, o homem era o responsável por guardar o jardim. Aquele jardim, querido, era o local de encontro com o Criador. Era um local de adoração. Então a função do homem era guardar, manter aquele local de encontro, o local de se relacionar com o Criador. E isso aqui é muito, muito, muito importante para nós. Como você viu, a gente começou essa ministração falando sobre o tema, que é conhecendo o meu lugar. E aqui ele nos dá uma noção de qual é o meu lugar. E primeiro falando das funções que nós devemos ter. O meu lugar é onde o Senhor quer que eu esteja. E aqui, o guardar o meu jardim, o guardar o nosso jardim é preservar o relacionamento com Deus. Preservar, guardar o nosso culto ao Senhor. Porque o Senhor vinha todos os dias, falava com ele e com ela, com Adão e com Eva. Esse jardim, a função do homem era guardar, era zelar por esse local de encontro, esse local de adoração. Então, o cultivar, nós falávamos de relação física com o meio ambiente. Dali sairia a comida, sairia o relacionamento físico. O guardar vai falar do relacionamento espiritual, da adoração, do culto a Deus, do relacionamento desse homem com Deus. E aqui nós podemos fazer já uma ligação com a cruz, porque você já deve ter ouvido falar que a cruz, os dois madeiros cruzados, vai arremeter a parte horizontal, o relacionamento com os irmãos, e a parte vertical, o relacionamento com Deus. Aqui nós vemos
o cultivar, que é o relacionamento com o meio, com quem está aqui fisicamente, se relacionando, e a parte vertical, o relacionamento, o guardar. O guardar está se relacionando com Deus. É o adorar, é o manter ligação com Deus. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou entrando nesse mérito, falando sobre o guardar, sobre o cultivar? Você já vai entender, porque nós precisamos entender isso, e eu quero deixar bem claro que se não entendermos que devemos cultivar e guardar, nós perdemos o contato, perdemos o relacionamento, tanto com os irmãos quanto com Deus. E como a gente começou falando a respeito da criação e de quem fez todas as coisas, Deus, ele no meio de toda essa geração, depois tudo foi caminhando e veio o pecado e distanciou Deus do homem, o homem de Deus, na verdade. Passando mais um pouco para frente na Bíblia, Deus escolheu um povo para ser seu e para chamar de seu. Deus, o Senhor anda com esse povo, o Senhor cuida desse povo, o Senhor abençoa esse povo e protege e fala com ele, levanta profetas para serem boca de Deus no meio daquele povo. Mas esse povo acaba se perdendo do relacionamento com Deus. Faltou para esse povo o cultivar e guardar, porque eles criaram rotinas, eles criaram meios, vamos chamar de meios administrativos de se relacionar com Deus, criaram-se padrões achando que era a maneira correta, tentando acertar, tentando de uma maneira administrativa se relacionar com Deus, que se tornaram religiosos. E isso acabou interrompendo o relacionamento com Deus, porque Deus não quer que nós sejamos mecânicos. Ele quer verdadeiros adoradores. Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele procura aqueles que querem estar se relacionando com Ele diariamente. E quando nós entramos em rotinas administrativas, e o que eu chamo de rotinas administrativas? É criar padrões, é criar maneiras, roteiros para se relacionar com Deus. E é isso que eu quero, aqui que eu quero chegar. Quando nós criamos essas rotinas, esses meios de se relacionar com Deus, nós não estamos nos relacionando com Deus. Nós estamos fazendo de uma maneira mecânica, automática. Estamos orando textos prontos, estamos não estamos falando com Deus, estamos falando de Deus. E não é o propósito. O propósito é cultivar e guardar. É relacionar com Ele de verdade. Estar atento, estar sensível para saber qual é a vontade dEle para essa hora, para mim. Aonde eu devo me posicionar, o que eu devo estar fazendo. E esse povo que Deus escolheu para chamar dele, o meu povo, se perdeu em algum momento nessas rotinas administrativas. E o Senhor continua falando, e Ele continua fazendo promessas e cumprindo promessas, porque Ele prometeu que enviaria um Messias. E enviou. Mas esse povo, ele estava tão engessado em rotinas, ritos e procedimentos, que quando o Messias chegou, não foi reconhecido. Ah, queridos, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Nós estamos vivendo esse tempo. Estamos reconhecendo o nosso Messias? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Não estou condenando o povo de Israel. Estou usando somente os exemplos que a Bíblia nos deu. A Bíblia diz que eles são o povo do Senhor. Fomos adotados com a vinda desse Messias, o Cristo, o nosso Salvador. Nós fomos adotados.
quando cremos, quando o recebemos, nós estamos nos relacionando com Ele, buscando a presença dEle. Mas o Messias veio e não foi reconhecido. Em João 1,11 vai dizer, só um pouquinho que eu estou achando aqui, João 1,11 diz assim, ó, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Que triste, queridos. Que triste isso. Porque o Messias veio, a promessa se cumpriu, mas o povo esperava um Messias do jeito deles, governante, um rei que sentasse no trono, governasse a nação novamente, talvez. E o Messias que veio, revestido de poder, cheio da autoridade. E Jesus não tem o poder, ele não tem poder, ele tem todo o poder. Mas é um rei humilde. Ele se despiu da sua glória, ele se vestiu de homem e andou no meio dos homens. Estava revestido de autoridade para curar, para sarar, para salvar, para perdoar pecados, inclusive os meus. Então Jesus veio, o Messias veio, a promessa de Deus veio. E hoje nós estamos aqui, vivendo dias difíceis, lutando para cultivar e guardar o que Deus nos confiou. E quantas vezes nós nos pegamos nos afastando dele, vivendo rotinas de vir na igreja nos domingos porque senão o pastor vai me ligar, ou o líder da célula vai me ligar, vai me cobrar porque eu não vim no culto, ou porque todo mundo vai na igreja, minha família toda vai na igreja, eu não quero dar satisfação para ninguém, então eu também vou. Quantas vezes nós nos pegamos nos relacionando com Deus dessa maneira? Mas eu quero te provocar hoje a sondar o seu coração, assim como eu andei sondando o meu coração nos últimos dias. Queridos, Deus, Ele quer falar conosco. E o texto que o Senhor me deu para compartilhar agora, nesse momento, está em Mateus 21. Mateus 21, do 28 ao 32. Lá diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram para Jesus: O segundo. Declarou Jesus: Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. Querido, eu queria chamar sua atenção para esse texto. Jesus estava falando com os judeus da época, dizendo que publicanos e meretrizes
entrariam no reino antes deles, porque não creram, porque não receberam o Messias. Mas eu quero trazer agora para nós uma aplicação pessoal, esse texto. Qual desses dois filhos eu sou agora? Eu gostaria que você se perguntasse isso. Eu sou o filho que disse: pai, eu vou para a vinha, mas não vou? Eu sou o filho que disse assim: não quero, mas depois eu vou? Ou eu sou ainda um terceiro, talvez, como é uma parábola, quero fazer uma acrescentares aqui. Eu sou um terceiro filho que diz assim: eis-me aqui. Eu posso escolher, você pode escolher qual você quer ser a partir de agora, mudando algumas posturas, mudando algumas atitudes. Se você faz algo mecânico que já está sem relação com Deus, busca a presença de Deus, busca a vontade dele para agora, para essa hora na sua vida. Ele quer falar, ele quer ensinar, ele vai te dizer: filho, é por aqui, vem comigo. Não estou dizendo para você parar de vir nos cultos, não estou dizendo para você parar de buscar a Deus, eu estou te convidando a buscar Deus com intensidade, a querer saber e perguntar para o Senhor o tema dessa palavra de hoje: qual é meu lugar? Senhor, qual é meu lugar agora? Hoje, para agora, para a minha vida, o que o Senhor gostaria que eu estivesse fazendo? Eu quero me relacionar contigo, Senhor. Eu quero te buscar de todo o meu coração, porque eu sei que se eu buscar, eu vou te encontrar, porque o Senhor se revela aos que buscam. Mas eu não sei. Você pode dizer assim: mas eu não sei como buscar, eu não sei o que fazer. Será que eu estou agindo de maneira mecânica, de maneira automática? Eu quero te dar algumas dicas a partir de agora, de como sondar o coração, do que fazer para recomeçar, para renovar o meu e o seu relacionamento com Deus. Será que estamos cumprindo o chamado? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta eu faço: mas que chamado? Eu não sei qual é meu chamado. O primeiro de todos eles é sermos discípulos. Essa é a grande comissão. O sermos discípulos é o primeiro chamado, mas talvez nós não saibamos a que fomos chamados. Serei discípulo de Jesus, mas vou fazer o quê? O que eu devo fazer? Como eu devo me portar? Quais decisões vão influenciar nisso? Eu quero te trazer algumas dicas. Venha fazer estágio. De uma maneira, uma analogia, seria um estágio a partir de agora. E você começaria o seu estágio procurando, a sua saga seria procurando o seu chamado. Nós temos reuniões nas terças-feiras de oração e eu te convido a vir participar. Nós temos células de homens, células de mulheres, o celulão. Eu te convido a participar. O Senhor está aqui falando, trazendo palavra. Nós temos classe de ensino às sextas-feiras e eu te convido a participar. Mas, irmão, eu não consigo estar em tudo. Mas procure participar em pelo menos o que você conseguir. Faça o seu melhor. O Senhor conhece. O Senhor conhece o seu coração. Como eu falei, Ele procura os verdadeiros adoradores. E a adoração muitas vezes envolve sacrifício. E o culto? Como está a sua frequência nos cultos? O Senhor quer falar conosco. Ele quer se relacionar conosco. E eu quero te
motivar, eu quero te convidar a vir participar, porque esse é o nosso estágio. Como eu vou saber qual é meu chamado se eu não me relaciono, se eu não cultivo o meio em que eu estou inserido? Se eu não guardo o meu lugar de adoração com Deus? E qual é esse lugar? Eu também te convido a descobrir. Venha ser curioso junto comigo. Venha procurar o seu lugar, como estou procurando o meu lugar, para estar no centro da vontade de Deus. Esse é o nosso lugar. O lugar onde devemos estar é o centro da vontade de Deus, aonde Ele quer que nós estejamos, fazendo o que Ele quer que estejamos fazendo, para a glória dEle. Então, procure, seja curioso, participe das reuniões, se voluntarie nos ministérios. Nós somos o corpo de Cristo, aquele que vai fazer diferença nessa sociedade. Mas para isso nós precisamos transbordar. Nós precisamos... E como vamos transbordar? Vamos atingir a nossa sociedade, sendo igreja, participando dos ministérios, alcançando vidas e representando Jesus aonde nós estivermos. Esse é o meu convite para você. Então eu gostaria de chamar você para vir. Gostaria de te convidar a ser curioso e descobrir o seu chamado, para que você saiba, para que eu saiba qual é meu lugar. Qual é meu lugar no corpo? Qual é meu lugar no relacionamento com o Pai? E para a gente ir para o final e para o encerramento, eu gostaria de fazer algo. Como você sabe, é o primeiro domingo do mês e nós fazemos algo muito importante todos os primeiros domingos do mês, que é a ceia. Você que é batizado, nós vamos compartilhar agora a ceia, pensando exatamente nisso, em cultivar e guardar o nosso relacionamento com Deus, de estarmos ceando, porque nós vamos ler agora o texto de 1 Coríntios 11, que vai nos falar sobre a ceia, e ele vai terminar falando que nós devemos fazer isso até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. E o verso 26 termina dizendo: Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu gostaria de convidar você a pegar o seu copo, o seu suco, o seu pão e dar graças a Deus. Vamos cultivar, guardar e cultivar esse relacionamento com Deus, porque Ele pagou o preço. Ele morreu por mim, morreu por você, para que nós tenhamos acesso. Como a gente viu agora mesmo, fomos adotados por esse sacrifício. Por meio desse sacrifício, nós somos religados a Deus. Temos acesso à salvação. Somos filhos desse Deus. Coloque sua vida diante de Deus. Eu vou orar para que possamos cear. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Somos gratos
e privilegiados, Deus, de conhecer essa verdade, de conhecer o Teu querer, Senhor, para as nossas vidas. Aqui está, Senhor, o pão e o cálice. Queremos fazer isso, Deus, de uma maneira a cultivar e guardar nosso relacionamento contigo, de buscar, Deus, o chamado e o propósito para as nossas vidas. Faremos isso, Deus, com coração grato, porque o Senhor fez essa obra de cruz. O Senhor pagou o preço, o Senhor abriu mão, o Senhor a sua vida não foi tomada, o Senhor a entregou. E nós recebemos acesso ao Pai, ao perdão, à salvação, graças ao seu sacrifício, Senhor. Queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Queremos sondar, Senhor, o nosso coração, para que possamos encontrar, Senhor, se temos feito algo mecânico, que se temos feito algo, Senhor, que nos afasta de Ti, Pai, algo engessado, se temos tentado padronizar a maneira de se relacionar contigo, Pai, que possamos quebrar isso e voltar à essência, voltar ao relacionamento genuíno contigo. Nós queremos, Deus, ser Teus filhos, filhos que se relacionam, filhos que ouvem a Tua voz, filhos que atendem o Teu chamado, Senhor. Fala comigo, Deus. Me posiciona, Senhor, no centro da Tua vontade. Fala com os meus irmãos, Senhor. Deus, dá direção, dá visão, dá entendimento para eles também, Pai. Para que eles conheçam, Deus, o Teu querer. Para que eles possam, Senhor, se posicionar no centro do Teu querer, Senhor. Nesse tempo, nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, coma do pão, beba do cálice. Fica na bênção. Que o Senhor continue cuidando de você e te abençoando. Você é uma bênção. Procure descobrir o seu chamado. Venha, seja curioso. Sirva, procure estar no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Fica na paz. Que palavra abençoada tivemos nessa noite. E eu espero que o Senhor tenha falado muito com vocês neste momento. Vamos encerrar o culto agora com um momento muito especial, falando sobre dízimos e ofertas. Eu quero estar lendo com vocês Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz assim: Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Nós precisamos ser generosos sempre. O Senhor, Ele é muito generoso com a gente. Nós precisamos entender que tudo que nós temos veio do Senhor. E é Ele quem nos ajuda a conquistar tudo que nós queremos. Foi Ele quem nos ajudou a conquistar tudo que nós temos até hoje. E Ele não pede nada em troca disso. Mas nós precisamos ter em nosso coração essa gratidão e devolvermos aquilo que veio do Senhor. Então que nós façamos isso de coração e seguindo os direcionamentos de Deus. Amém? E você pode estar dizimando e ofertando através da conta corrente da igreja ou pelo Pix. Uma excelente semana a todos e que Deus abençoe!